Eu vou contar a história do cinema em Bragança. Assim, uma história um pouco já resgatada, que eu vi pessoalmente da doutora Heloísa Ferreira, que era a filha do Nazareno Ferreira. Foi ela que me tirou as dúvidas dos fatos a respeito do cinema em Bragança. Ela disse que o primeiro cinema em Bragança foi o pai dela, da família dela, com uma empresa. Ela chamava Cine Cosmos. O Cine Cosmos se localizava, foi criado no início do século XX, lá ali na Travessa Coronel Antônio Pedro, esquina com a General Gurjão. Na General Gurjão, bem onde é o depósito da João Móveis, funcionava o Cine Cosmos. Então foi uma grande novidade para Bragança, na época, em 1909, se eu não estou enganado. Então foi uma coisa. Era o cine mudo, o cinema mudo. Então era tudo contado, então, aqueles homens se apresentavam, e ela dizia, o pai dela, os filhos, tudo era ele com aquele paletó engomado, bengala na mão, tipo passeando em Paris, né? Então, Bragança que tinha a bela época de Paris, com os seus coronéis. Então, o Cine Olímpia, o Cine Cosmos funcionava lá, foi assim, pertencia a uma firma, dizia ela, Braga e Braga. Depois, o cinema se estendeu, saiu de lá, foi para onde é hoje a farmácia do acadêmico da LP, Jorge Cardoso, ali na esquina do Cônego Miguel, na rua Cônego Miguel, com a praça, a antiga praça Teodoro da Fonseca, hoje Antônio Pereira. Bem naquele prédio embaixo funcionou o cinema Recreio, depois o Cine Avante e o Cine Vargas. Então, para contar para vocês, que também é memória, tinha o Cine Nazaré. O Cine Nazaré, que se localizava ali na Floriano Peixoto, entre o Cônego Miguel Mota, né, bem na esquina, e pertencia ao seu Perillo Rosa. Então, o seu Perillo Rosa pegou, montou, por muito tempo, deixou para o filho dele, Ribamar Rosa, para a família Rosa, o cinema. Aí o cinema em Bragança era um divertimento, não tinha televisão, era o cinema que funcionava como divertimento. E cantava aquela música que eu cantei agora, né? Tocava aquela música. A história da rua, vamos ver, Doutor Roberto. Quando surgiu a rua Doutor Roberto? Certo? Mais de 100 anos tem essa rua aberta. Quem foi o Doutor Roberto? Quem foi o Doutor Roberto? Pedro Cerejo, era o Antônio Cerejo, que morava no bairro, no Alto Cerejo. Aí o nome dele era Cerejo, o seu Antônio Cerejo, que era dono do Rio. Aí passaram a chamar o nome em vez de Cerejo, chamava o Cerejo, do Taíra. Por que chamam o bairro do Taíra? Como é? Por causa da lagoa ali, que tinha lagoa, em vez do pessoal chamar Traíra, chamava o Taíra. Aí em vez do Arabolas, que era o nome do bairro, deixou o Arabolas, ficou Taíra. Depois que Bragança tinha as boas festas, as sedes sociais
tinha em Bragança, tinha o cinema como uma parte social também. Porque não ia só eu, jovem, como eu frequentei o cinema, não ia só eu, jovem, os noivos, mas também os casais, as famílias. Elas frequentavam o cinema, os teatros. Então a turma, a gente estava lá fora e eu vi aquele tocado, aquele, como se chamava na época, se chamava picape. Hoje é alto-falante, né? Na época se chamava picape. Então, isso aí, o pessoal ficava entusiasmado, vamos entrar nessa cinema. Aí nós entrávamos, introduzíamos, já era o senhorinho, nessa época, onde é hoje o Museu da Marujana, era o senhorinho. Aí nós assistíamos de camarote, aquele telão, e se via primeiro o trailer, tinha chamado trailer, ou seja, a propaganda dos filmes femininos. Quer dizer, na próxima semana seria de Django, então passaria o trailer do Django, e bem passando. Então eu assisti vários filmes, como eu posso contar no livro Alma das Ruas, conta lá quando eu falo das praças de Bragança, eu falo da Praça Teodoro da Fonseca, hoje Antônio Pereira, eu descrevo o meu acompanhante nessa parte histórica, ele descreve todo aquele logradouro, né? Todo aquele logradouro. Então a gente tinha aquele prazer, aquela diversão. E tinha também, o cinema funcionava à noite para os adultos e à tarde tinha o matinal, que era da criançada. Né? Então a criançada se divertia com os filmes infantis em Bragança. Então a história do cinema, ela passou por muitos anos. Infelizmente desapareceu. Desapareceu, só ficou para a história.